Ô, gente, agora no fim do ano, mais especificamente ontem e hoje, você que acompanha a economia, ou mais ou menos, digamos assim, viu que o dólar chegou a níveis astronômicos, né? Ontem 6,20, hoje 6,30, com intervenção do Banco Central, que deu a 6,12. Mas já faz um tempo, desde da operação do Lula, que tá um movimento estranho mesmo nos mercados, especulação, para falar assim, melhor dizendo, né? E eu particularmente estava achando muito estranho. E aí ontem teve essa palavra do Reinaldo Azevedo dizendo que o mercado financeiro não quer o Lula em 26. Então, basicamente, o que o Reinaldo quis dizer era que eles tinham um candidato e já estava pressionando para o Lula não se enfraquecer até 26 e assim o Lula não invisibilizaria, desculpa, me enrolei, a sua candidatura para 2026. Eu achei um pouco exagerado, eu sempre acho meio exagerado essas questões como um todo. Só que quando foi hoje pela manhã, a Daniela Lima trouxe que uma página no Twitter colocou fake news para rodar. E então a AGU, que é a Advocacia da Presidência, vai pedir para investigar o ataque especulativo com fake news. Se for tudo isso mesmo como se diz, gente, é um ataque para realmente esvaziar o atual presidente, para enfraquecê-lo realmente até 2026. Eu trouxe as duas falas, porque eu acho importante sempre trazer as duas falas para vocês tirarem as conclusões de vocês, para não falar que eu estou falando coisa, né? Mas é muito grave, porque desde a época da Dilma, que teve o impeachment, eu acredito que o mercado ou o gênio da lâmpada está saindo para escolher seu candidato. E uma questão que o Reinaldo fala, que eu acho interessante no sentido analítico, que em 6 anos de direita, 4 de Bolsonaro e 2 do Michel Temer, não teve essa tal especulação colocar os presidentes na parede, né? A forma como o sistema político do Brasil se apresenta, o presidencialismo de coalizão, hoje em dia, ele é muito emparedado pelo Congresso e pelo mercado. Eu já venho dizendo isso aqui. Mas melhor do que eu falar, eu vou trazer as falas para vocês tirarem as conclusões e comentem, curtem, compartilhem aquele papo de YouTube. Mas eu tenho as falas tanto do Reinaldo aqui, que é um pouco longa, e a matéria da Daniela Lima, que saiu hoje no Conexão Globo News, né? E eu quero a percepção de vocês para esse ataque especulativo mesmo. E eu faço sempre aquele exercício, não pense no Lula, mas pense se fosse seu candidato de plantão e fosse o mesmo ataque especulativo. Então vou trazer as falas aqui, quero que você curta, compartilhe, deixe seu comentário. Gabriel Matias para o Fatos Notícias. Sim, existe. Não adianta tentar. Assim, é engraçado, as pessoas vêm falar muitas vezes em nome dos mercados. Primeiro vem a tese furada de que a Dona Maria e o seu Zé também são mercados. Né? A Dona Maria e o seu Zé, que não estão em grupos de zap, acreditando em fake news sobre fala de diretor de Banco Central desvinculando a questão fiscal do dólar, eu não sei o quê. Hoje rolou uma fake news, o mercado acreditou. Essa turma do mercado fica em grupo de zap que nem os tio e as tia do zap, acreditando nas coisas. Daqui a pouco essa gente vai estar orando para pneu, não é? É insustentável, não há nada que explique esse dólar a 6,20, talvez passe de 6,20, porque não existe nenhuma urgência na economia brasileira que explique isso. A questão é a seguinte:
não dá para pegar, não dá para chamar o senhor os mercados, né? Como aparece na imprensa, não dá para chamar o senhor os mercados, que eu até escrevo os mercados, que parece um ente, né? E entrevistar. Senhor mercado, sente aí, o que é que o senhor quer? Então, o máximo que a gente consegue fazer é falar com porta-vozes disso a que se chama, a que chamam mercados. O que é que essa gente quer? Em primeiro lugar, não quer Lula presidente. Parte desse estresse aí se deve àquela pesquisa da Quest que ficou claro que, por hora, né, o Lula seria reeleito com muita facilidade. Não sendo Lula, a direita não tem nome, está toda dividida, rachada, monopolizada pelo Bolsonaro, poderia ser o Haddad. Então isso interferiu, isso mexeu no humor, então falaram, opa, peraí, esse cara vai continuar aí, será? Isso não pode acontecer. É uma conspiração? Não. É um conjunto, é uma esfera de sentimentos, de sensações, de apostas. Em segundo lugar, então vamos lá. Vamos chamar esses porta-vozes do mercado e perguntar, mas o que vocês fariam? Eu não sei se você me lê de vez em quando, volta e meia, eu pergunto retoricamente e desafio retoricamente essa gente a dizer o que quer. Tá bom, o pacote que está aí, ser aprovado, e veja que ele tem dificuldades para ser aprovado, mesmo como é, hein? Ele vai reajustar o salário mínimo muito menos do que reajustaria pela regra em curso, não é? Então, há uma mudança no reajuste do salário mínimo. O BPC vai ter critérios bem mais rígidos. Haverá uma mudança, no médio prazo sobre o pagamento daquele abono. Você tem, efetivamente, a medida aprovada ontem, né? Embora tenha destaques, por 257 votos a 149, você cria gatilhos para evitar a disparada das despesas, mas o mercado disse: não, isso é pouco. Isso é pouco para o futuro. Há até os finórios que falam assim: claro que a gente gosta de crescimento. Ah, é mesmo? Ah, que bacana. Claro que a gente gosta do mercado, do menor índice de desemprego da série histórica. Não, a gente gosta. Claro que a gente gosta do aumento da renda real do salário. Não, a gente gosta. Agora, daqui a 4, 5, 10 anos, a trajetória da dívida pública é insustentável. Então, nós exigimos de Lula que ele desvincule a aposentadoria do reajuste do mínimo. Nós não queremos mais vinculação. Tem que desvincular. Se não desvincular, não tem saída. Se não desvincular, é dólar subindo 2% por dia. Nós exigimos de Lula que desvincule saúde e educação do crescimento da receita. Então tem que cortar, na prática, a verba de saúde e educação. É isso que a gente quer. Por que eles não quiseram isso do governo Bolsonaro? Se era tão fácil. A direita ficou no poder 6 anos. 6 anos. Por que é que não meteram, não encaminharam essas mudanças? Então, mas não foi esse governo que ganhou a eleição. Estão querendo, a verdade é a seguinte: quando você pega a avaliação do Lula, inclusive no Datafolha, 34% acho de ótimo e bom, 33% de ruim e péssimo e 29% de regular. Acho que foi isso. Quando você vai pegar, onde é que se concentra a aprovação do governo? Evidentemente, se concentra entre os mais pobres, se concentra no Nordeste, etc. A partir da classe média, o humor inverte. Esses tais mercados estão exigindo que o Lula dê um tiro na cabeça do seu eleitorado, considerando que já a proposta que está aí já atinge, sim, os mais pobres. É preciso que se diga isso. Tanto é que a esquerda está insatisfeita com o pacote. Já atinge os interesses dos mais pobres. Agora, é curioso que esse mercado não diga: nós queremos por fim, ou põe fim às desonerações, ou põe fim aos subsídios,
Ou põe fim a essa lambança de mais de 500 bilhões, ou não tem jeito. Como é que reagiu esse mercado com a manutenção do pornográfico Perse, que é um incentivo à área de turismo, de hotéis e etc. No momento de quase pleno emprego no país, sob o pretexto de manter emprego. Como é que reagiu o mercado quando se manteve a desoneração da folha dos 13 setores? Por que não pede, não cobra com a mesma ênfase, não cobrou com a mesma ênfase? A questão é, só existe reajuste digno do nome se o governo aparecer para atirar na previdência, na saúde e na educação. Senão, não serve, não é reajuste que a gente respeite. Não é? Nós temos uma economia que justifique esse troço? Olha a economia que está aí. Ah, mas a economia escreveu hoje. A economia está anabolizada por gastos públicos. Quais? Que anabolizante que tem? Qual anabolizante tem aí? Não tem anabolizante nenhum. No primeiro semestre, o país foi o segundo destino de investimentos, segundo a OCDE, né? Não tem anabolizante nesse crescimento. Esse crescimento, inclusive, deriva também, teve investimento, teve investimento em bens de capital. Agora, essa dívida pública daqui vai se tornar insustentável. Bom, vamos vendo ao longo do tempo e vamos fazendo as intervenções necessárias, então, para e passo, né? À medida que os problemas vão aparecendo, para corrigir esse troço, né? Agora, entrou-se numa coisa histérica, né? O Isaac Sidney, presidente da Febraban, que não é um Zé Ninguém, né? Ele não pertence a uma dessas consultorias de nomes estranhos, que misturam latim com inglês, com língua nenhuma, né? Ele é presidente da Febraban, ele está dizendo, existe uma irracionalidade em curso, ele evita, tá no valor, ele evita falar em ataque especulativo, que eu acho que é um ataque especulativo, ele evita falar em ataque especulativo, mas existe uma irracionalidade, né? Porque nem mesmo se considera que esse pacote que está aí, sim, vai ter um impacto fiscal importante, e vai ter um impacto fiscal importante. Ah, mas deveria ser de não sei quanto. Bom, esse deveria ser de não sei quanto para a gente resolver o problema já. Quer dizer, o problema histórico do Brasil, nós vamos resolver de uma vez e tem de ser o Lula resolver. Em vez disso, esse presidente fica aí preocupado com crescimento, com emprego, com não sei o quê, que a rigor deveria ser aquilo com que todos os presidentes deveriam se preocupar, né? E claro, com a solvência da economia também, mas não está havendo uma aposta no vale tudo, isso é mentira, né? O arcabouço fiscal está aí. Ele é muito provável que se cumpra a meta de déficit desse ano. Está parecendo que a gente está na bacia das almas. E a gente não está. Pegue os números do Brasil e passe para qualquer observador isento que não esteja inteirado da questão política no Brasil, ele vai falar: é um país que tem bons fundamentos, né? Mas aí quando vem o mercado, não, a gente gosta de emprego, a gente gosta daquilo, a gente gosta daquilo, mas a gente gosta também de apostar contra esse governo. Porque a gente não quer a continuidade desse governo, essa que é a verdade. Em certas áreas do mercado, se diz abertamente, com Lula não dá, chega de Lula. E estão botando preço nisso. Ontem eu destaquei um trecho de um texto no Valor, não estou demonizando o jornal estava retratando o que está por aí. E está lá, com todas as letras. Aliás, reproduzo na minha coluna hoje no UOL, né? Quando veio a notícia do novo procedimento do Lula, o dólar despencou. Porque se considerou que ele não seria candidato em 2026. Como se viu que o Lula se recuperou, aí o dólar voltou a subir. Olha, nós estamos, né, nessa pegada, nós como país. Né? Agora, quando o mercado volta às suas baterias, essa gente que fala em nome dos mercados, então, porque fala, não fala em mercado, tá bom. Quantas pessoas que falam em nome
da racionalidade do mercado. Quando essa gente fala, eles falam, não, nós temos é que bater na aposentadoria. Se der, não tem que ter reajuste real do mínimo. Não é? Temos que cortar saúde, temos que cortar educação. Engraçado, nós temos que cortar todos aqueles que não compõem os lobbies organizados do Congresso. Reinaldo. Nós temos que cortar ganhos daqueles que não têm sua representação devida no Congresso Nacional. Os sindicatos que foram desarticulados, não é? Que estão desarticulados. Qual é a bancada? Qual é a bancada sindical no Congresso? Qual é a bancada dos aposentados no Congresso? Quantos tem? Qual é o tamanho da bancada dos sindicatos? Qual é o tamanho da bancada dos aposentados? Agora, qual é o tamanho da bancada dos ruralistas? Qual é o tamanho da... Então, atenção. Aí, quando você fala que você tem 500 bilhões, mais de 500 bilhões de incentivos, seja subsídio, seja renúncia fiscal, para esses setores endinheirados, bom, evidentemente, aí ninguém vai falar, vamos lá cortar. Ao contrário, eles se organizam para manter, como fizeram com o Perse. Porque existe a representação, existe o lobby lá no Congresso. Bom, então faça o seguinte, essa gente que cria um candidato, e nós vamos ter que ficar atentos a isso. Né? Eu acho que o Lula concorre à reeleição, não sei. Acho que depende, claro, da saúde e tal, mas me parece que ele está bem. Agora, nós temos que ter, então, um candidato que eu espero que apareça, da direita, ou que nome tenha, e dizer assim, se eu for presidente, eu vou desvincular. Aposentado comigo não tem reajuste real. Eu quero saber nos debates o que eles falam. Quero saber, não vai ter reajuste real ou não vai ter? Não, comigo não vai ter. Eu vou cortar esse negócio. Saúde e educação, vou cortar. Vou cortar porque, afinal de contas, eu estou aqui, eu acho que os mercados representam o seu Zé, a Dona Maria, estão cuidando dos ativos, etc. Então, vou fazer isso. Vai fazer? Vai falar? Ou não falam, porque o Bolsonaro não falou nada disso como candidato. Não é? O Tarcísio está aqui, candidato em São Paulo. Ele se orgulha de ter um mínimo em São Paulo que é maior do que o mínimo do resto do Brasil. O que de resto é verdade. Não foi ele que criou, mas nós temos aí. É isso, estamos aqui às 13h20 para a nossa pausa. É isso aí, intervalinho rápido para você na TV. No documento que você vai ver no detalhe aqui na sua tela, essa é a notícia crime que foi enviada ao Andrei Augusto Passos Rodrigues, que vem a ser o diretor-geral da Polícia Federal, e também a CVM. Você vai ver no detalhe aqui. Vamos rolando, tá? Aqui traz o relato completo. No dia 17 de dezembro, ou seja, na terça-feira, quando você soube da notícia aqui no Conexão, foi identificada uma série de postagens na rede social X, é o nome da rede social, pelo perfil tal. Eu não vou detalhar, porque quando ele voltar, sabe o que ele vai aproveitar para fazer? Usar isso aqui como propaganda. O Brasil virou um país tão doido que um perfil inventa fala sobre o futuro presidente do Banco Central e as pessoas vão seguir. Então, a gente não fala desse tipo de pessoa. Vamos lá. Contava com cerca... Olha só o estrago. Esse perfil só tinha 3.500 seguidores antes de ser apagado. Porque depois que a gente traz a notícia aqui, ele chega a dizer que atuava nos limites éticos, quando vê que não ia segurar a bucha, porque quando você traz a informação, as outras pessoas foram atrás, o UOL fez matéria, Brasil Journal fez matéria, outras emissoras fizeram matéria, ele simplesmente deletou a página inteira, porque sabe que manipulação de mercado é passível de punição. Vamos seguir. Essas publicações atribuíram, segue a AGU, falas falsas ao diretor de política monetária do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo. A saber, olha o teor das publicações. A moeda do BRICS nos salvaguarda da extrema influência que o dólar exerce no nosso mercado. Falso, isso nunca foi dito. O Banco Central não defende moeda de BRICS e o Galípolo não faria isso. A alegação de que a alta do dólar é artificial. Não, o Galípolo não alegou que o dólar é artificial. A meta é trazer o dólar de volta a R$ 5,00 em 2025. Como? Isso sinaliza intervenção. Não, é falso, isso não foi dito. Bom, as informações, diz a AGU aqui no pezinho. Vamos subir um pouquinho? Não sei quem está comigo hoje no campo da rolagem de documentos. Eu quero trazer esse último parágrafo aqui para o meio. Vamos. Muito obrigada, né? Dizendo ali que
houve, então, não, eu queria voltar para a segunda. Aqui a gente não vai mostrar a página, beleza? Bom, o episódio foi fartamente debatido. Valeu, entendi, querido. Muito obrigada, inclusive, pela proteção. No mercado financeiro, mostra-se ali que o alcance da postagem foi na casa das centenas de milhares de reproduções, contando com a ajuda de perfis de extrema-direita e também de economistas, esses sim, detentores de casas de câmbio e detentores de casas de investimento, que também depois deletaram suas postagens falsas, né? Diz aqui, sabe-se que há direta correlação entre a cotação da moeda estrangeira e os preços de valores mobiliários negociados em bolsa, tanto que a recente a elevação do preço da moeda americana veio acompanhada de queda dos valores negociados no mercado de capitais. Executar manobras fraudulentas destinadas a elevar, manter ou baixar a cotação, o preço do valor mobiliário, causando lucro para si ou danos para outro, é crime, pena 1 ano e 8 meses e multa de até 3 vezes o valor da vantagem ilícita obtida. Com base nisso, a AGU pediu a abertura de um inquérito policial para apurar a materialidade e a autoria, porque esses perfis causam muito dano, poucos deles se arriscam a colocar o rosto. Esse era um deles, Camila, anônimo, está tentando desaparecer. A PF vai tentar descobrir o que motivou uma pessoa a inventar. Até que a Nath Finanças seria diretora-geral do Banco Central. E teve gente que foi lá, clicou e acreditou.